Olá pessoal, no vídeo anterior eu expliquei como que a gente pode inserir elementos hidrológicos em um modelo de bacias, mas como foi uma primeira demonstração dos elementos hidrológicos, eu usei uma bacia fictícia. Então eu tive a oportunidade de mostrar para vocês os diferentes tipos de elemento, como colocar aqui no desktop e como conectá-los. E algumas diferenças entre os elementos hidrológicos do ponto de vista aqui do painel com os atributos e também com os métodos a serem selecionados. Nesse vídeo, nós vamos criar um novo modelo de bacias, só que vamos representar uma bacia hidrográfica real. Portanto, eu trarei um estudo de caso aqui, de um dado ponto, de uma bacia hidrográfica, onde nós precisamos fazer um estudo hidrológico. Com isso, nós vamos treinar a inserção desses elementos hidrológicos para representar de fato uma bacia hidrográfica verdadeira. Se vocês ainda não conhecem os diferentes tipos de elementos hidrológicos, como inseri-los manualmente aqui na área de trabalho e como conectá-los manualmente, eu vou deixar o link do vídeo anterior. Muito bem, pessoal, vamos à prática então desse vídeo. Vamos criar um novo modelo de bacias para não confundir com o do vídeo anterior. Vamos aproveitar o mesmo projeto para criar um novo modelo de bacia. Como fazer isso? Podemos acessar aqui no menu Componentes, Criar Componente e vamos selecionar a opção Based Model, Modelo de Bacia. Uma vez acessando essa opção, o REC HMS traz essa tela de criação de um novo modelo de bacia. A gente tem que dar um nome. Vamos chamar de Bacia Estudo. Bacia Underline Estudo. Vou criar, vejam o que vai acontecer. Ele criou um novo modelo de bacia aqui dentro da mesma pasta de modelos de bacia. Nossa bacia estudo ficou aqui em cima. Se eu clicar nela, ou se eu clicar nesse modelo de bacia, vai ficar a tela em branco do nosso desktop. E no título, nós temos o nome da nossa bacia. Se eu voltar para a bacia anterior, ele volta para o layout anterior. Nós vamos trabalhar agora nesta bacia, nesse modelo de bacia. Bem, como eu havia dito, a grande diferença deste vídeo é a representação de uma bacia hidrográfica real, em que nós temos uma demanda de estudo hidrológico. Eu vou mostrar, portanto, para vocês onde está esse ponto e como nós podemos representar essa bacia. Eu vou utilizar esse software aqui para mostrar a região onde nós vamos realizar o nosso exemplo prático. Fica no sul do Rio Grande do Sul. Eu já adicionei uma camada aqui, um ponto chamado seção de controle. Estou só aproximando para vocês poderem visualizar. Temos o curso d'água aqui. Nesse caso aqui chama, dá para ver pela camada, né? Chama arroio cadeia. É um curso d'água, tá, pessoal? Arroio é uma terminologia bastante utilizada aqui na região, tá? Mas é um curso d'água. Eu coloquei o marcador nesta posição, é onde a gente tem uma estrada e tem uma ponte. Na verdade, eu estou imaginando um estudo de caso, onde precisa ser realizado um estudo hidrológico para dimensionar a vazão de projeto. Por exemplo, nesse ponto, onde vai ser dimensionada uma ponte, por exemplo. Então, essa seria a nossa demanda, essa seria a nossa seção de controle. Isso quer dizer que para esse estudo hidrológico, se nós formos utilizar o software REC HMS, nós vamos precisar caracterizar ou representar toda a área de drenagem a montante dessa seção de controle, onde nós precisamos fazer o estudo hidrológico de vazão de projeto. Olhando diretamente aqui por esse software, não tem como a gente fazer a representação ainda lá no software REC HMS. Nesse vídeo, o objetivo é fazer a definição desses elementos hidrológicos que caracterizam a bacia hidrográfica, tendo como exutório esse ponto aqui, a seção de controle, chamada seção de controle.
adicionando manualmente os elementos hidrológicos. O que isso quer dizer? Significa que nós vamos escolher os elementos hidrológicos, vamos adicionar no REC HMS e vamos conectá-los. Bem, agora eu vou voltar lá para a tela do REC HMS. Muito bem. Olhando somente aquela imagem do software anterior, não tem como eu escolher os elementos. Nós precisamos de um trabalho prévio aqui dentro de um sistema de informações geográficas para poder representar as subbacias, as confluências, a rede de drenagem, enfim. Ok, pessoal? Como nós estamos ainda trabalhando de forma manual para inserir esses elementos hidrológicos, nós vamos ter que usar um suporte do SIG para nos auxiliar nessa caracterização, nessa representação do layout da bacia. Bem, eu anteriormente já fiz em ambiente SIG a caracterização dessa bacia hidrográfica, dividindo ela em algumas subbacias hidrográficas, com a rede de drenagem, apresentando as confluências e já com a determinação daquele exutório. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso no REC HMS, como que a gente pode trazer essas informações para cá, usadas do SIG, para poder auxiliar na definição desses elementos hidrológicos. Isso pode ser feito após criar um modelo de bacias, pode ser feito aqui no menu Visualizar e nessa opção Map Layers, camadas de mapa. Nós podemos trazer para cá camadas de mapas provenientes de sistemas de informações geográficas. Observem que, por enquanto, está vazio aqui. Essa lista está vazia. Eu vou acessar esse botão aqui de adicionar e eu tenho que procurar no meu computador onde estão as camadas. O projeto é esse aqui, dentro de REC HMS, exemplo projeto. Eu coloquei essas camadas em uma pasta, ok? Previamente. E esses arquivos todos eu fiz em paralelo, em um sistema de informações geográficas, como eu mencionei. Ele aceita arquivos.shp, que são shapefiles, certo? Eu vou colocar um a um aqui para vocês terem uma ideia, para nos ajudar. Eu exportei desse SIG uma camada de subbacias. Ele vai perguntar sobre o sistema de coordenadas e eu vou pular aqui, vou deixar o mesmo sistema de coordenadas. Ok, pronto. Já introduzi essa camada. Voltar aqui em Map Layers, agora nós temos essa camada. Vou adicionar uma segunda camada, que é a drenagem, para vocês enxergarem. E vou também adicionar aquele ponto do exutório que eu apresentei no Google Earth. Pronto. Está um pouco ruim de enxergar. Eu vou dar uma configurada aqui. Em subbacias, por exemplo, eu vou tirar aqui o preenchimento. Então agora não é mais só adicionar, agora a gente pode mover aqui. E tem a opção também de propriedades do desenho. Pronto. Das subbacias, o que a gente pode fazer? Tem algumas opções. Eu posso desmarcar aqui o Display Fill. Se eu aplicar, ele tirou o preenchimento. Já serve. Ok? Fica mais fácil de visualizar. Do mesmo modo, eu posso destacar aqui a drenagem, por exemplo, que são linhas, né? Eu vou escolher uma cor diferente, eu vou colocar um azul mais... Aqui. Bom, tem estilo, tem tamanho, espessura da linha, enfim. Pronto. E o exutório está meio escondido aqui, mas dá para a gente também acertar. Dá para acertar a cor, podemos tranquilamente colocar uma cor diferente, o estilo do marcador pode ser, e o tamanho, para ficar um pouco mais destacado, 15. Aí. Pronto. Pessoal, observem que eu estou colocando aqui camadas de fundo só para nos auxiliar na definição manual desses elementos hidrológicos, só por esse motivo. Nós só vamos usar essas camadas aqui de fundo que eu coloquei para vocês para quando nós precisarmos auxílio na escolha dos elementos de forma manual. Quando nós formos usar
as funcionalidades de SIG diretamente dentro do REC HMS, nós não precisamos fazer dessa forma. Esse é o tema do próximo vídeo, tá bem? Dá pra gente ver quantas subbacias aqui, dá pra fazer uma contagem fácil, tá? Tem uma subbacia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bem, dá pra contar. Dá pra ver a rede de drenagem, os cursos d'água, os tributários e o exutório. Vamos à prática, então, principal desse vídeo, que é representar essa bacia hidrográfica aqui até aquele exutório, onde nós temos a demanda do estudo hidrológico, por esses elementos hidrológicos. Vejam que a primeira etapa mais fácil é a identificação das subbacias. Nós já sabemos onde que estão as subbacias aqui. Em cada subbacia dessas, nós vamos adicionar um elemento de subbacia. Então, eu vou selecionar a subbacia. Vou começar, por exemplo, por aqui. Vou chamar de SB1, por exemplo. Pronto, coloquei uma subbacia. O cursor ficou ativo. E aqui é útil que ele fique ativo porque eu posso colocar todas as subbacias, todos esses elementos hidrológicos. Nós temos outra subbacia hidrográfica aqui. Vamos clicar e vamos chamar de SB2. Criar. Temos uma outra subbacia aqui. Vamos chamar de SB3. Essa região aqui define outra subbacia. Vamos definir como SB4. Estamos descendo aqui a bacia. Aqui temos uma subbacia grande, em comparação às demais. Podemos clicar em qualquer lugar somente para representação, tá, pessoal? Vamos chamar de SB5. Temos outra subbacia aqui. Também em qualquer lugar, meramente para ilustrar. Vamos chamar de SB6. Eu vou dar um zoom aqui com o próprio botão de rolagem, tá, pessoal? Nós temos uma pequena subbacia chamada de subbacia 7. Vou chamar de SB7. Muito bem. Criamos os elementos de subbacia. Vejam que esse mapeamento aqui nos ajudou muito. Se nós fôssemos olhar somente pelo Google Earth, considerando esse exutório, não teria como definir as subbacias diretamente. Foi necessário um manuseio de SIG. Foi feito e nós, por algum motivo, tá, dividimos nessas subbacias. Poderia ser diferente, tá bem? Depende do estudo. Nesse caso foram 7. O que mais é fácil de identificar num próximo momento? As confluências. Tá, então eu vou desativar aqui a ferramenta de criação de subbacias, que eu não quero mais criar subbacias. Eu vou criar as confluências. Nós temos essa subbacia aqui, por exemplo, vou começar pela 1. Nós temos essa subbacia aqui, a saída dela está aqui. Então essa área toda vai convergir o escoamento para esse ponto aqui. E nós temos essa área da subbacia 2 convergindo o escoamento para cá. Observem que nós temos uma confluência aqui entre a subbacia 1 e a subbacia 2. Então nós vamos localizar nesse ponto aqui, não precisa ser preciso, é só uma ilustração, tá? Por uma confluência. Vamos usar a ferramenta de criação de junction. E vamos representar algo próximo ali. Vamos chamar de confluência, por exemplo, 1. Bem. Nós podemos continuar criando ou podemos ir conectando. Acho que do ponto de vista didático, eu vou começar a conectar para ir de montante para jusante. Vou desativar a criação de ferramenta de junção ou de confluência para poder editar. Então a gente sabe que a subbacia 1 ela vai drenar para essa confluência. Então, nós vamos selecionar a subbacia 1 e vamos conectar a jusante com a confluência 1. Perfeito. Vamos fazer o mesmo procedimento com a subbacia 2. Selecionamos aqui o ícone correspondente à subbacia 2, botão direito do mouse, conectar jusante. O que está a jusante dela? Também a confluência 1. Vou maximizar essa tela aqui do desktop. Estão ligadas, conectadas à confluência. Seguimos, tá? Dá para arrastar. Se pressionar o botão esquerdo do mouse aqui, quando tiver pressionado, a gente consegue arrastar. E a barra de rolagem dá zoom. Subbacia 1, 2, temos a 3 e a 4.
A subbacia 3, a área de drenagem dela, ela drena, a saída dela é aqui. Da subbacia 4, também é aqui. Nós temos um ponto de confluência entre esses dois cursos aqui. Curso principal da 13 e da 4. Então, nós vamos adicionar mais uma confluência. Ferramenta de criação de junction. Vamos chamar de confluência. Assim é que eu estou colocando. 2. Vou diminuir o uso. Pronto. Vamos seguindo a mesma lógica, vamos conectar então. Como está ativa essa ferramenta, eu não quero nesse momento criar outra, eu quero só conectar, eu quero editar as propriedades, eu vou desativar aqui. Agora eu vou conectar essa subbacia 3 com a confluência 2. Selecionei a subbacia 3, então eu venho aqui nessa propriedade e digo que a confluência 2 está jusante, ou uso o botão direito do mouse e conecto a jusante. Pronto, conectado. A mesma coisa com a subbacia 4. Selecione ela, botão direito do mouse, conectar jusante, confluência. Pronto. Essas duas subbacias drenando aqui para o ponto de confluência. Vejam que tem um detalhe interessante nessa representação. Entre a confluência 1 e a confluência 2, ou seja, o escoamento que vier da subbacia 2 e também o da subbacia 1 vai chegar na confluência. Esse escoamento acumulado aqui, ele vai percorrer esse trecho de curso d'água e vai chegar na confluência 2. Isso nos dá um indicativo bastante claro de que nós precisamos colocar um trecho de curso d'água aqui para representar a conexão entre a confluência 1 e a confluência 2. É o que faremos. Vamos usar a ferramenta de criação de trechos, Reach. Eu não necessariamente preciso colocar exatamente aqui, eu vou colocar até fora, em um ponto qualquer, clicando no começo e no fim do curso d'água. Vou chamar de trecho 1 e vou criar. Ela fica ativa, essa ferramenta. Como eu quero editar as propriedades para conectar, eu vou desativar aqui. Agora eu tenho que dizer o seguinte: a confluência, o escoamento que chega na confluência vai chegar no início do curso e o final do curso vai estar, desse trecho, né, vai estar conectado com a confluência 2. Então eu tenho que selecionar. Como por padrão a gente sempre precisa escolher o elemento ideológico e dizer o que está jusante, eu vou ter que escolher a confluência 1. Escolhi a confluência 1. Vou conectar com o curso d'água, com o trecho de curso d'água. O início dele está ok. Agora eu vou ter que escolher o trecho de curso d'água e dizer o que está jusante dele, para onde que ele vai. Escolher o trecho, conectar jusante e eu vou escolher a confluência 2. Pronto, conectado também. Continuando a nossa atividade, nós temos a subbacia 5, que é essa área toda aqui. A saída dela é aqui nesse ponto. E nós temos a subbacia 6, toda essa área aqui, em que a saída é nesse ponto aqui. Nós temos uma confluência entre os cursos d'água nesse ponto. Eu vou dar um zoom. Significa que a gente vai ter que colocar uma confluência aqui. Vou lá na ferramenta de criação de junção ou confluência. Vou posicionar ela por aqui. Vou chamar de confluência 3, seguindo o raciocínio. Confluência 3. Pronto. Vou desativar aqui a criação para poder editar. E agora eu vou dizer o seguinte. A subbacia 5, esse escoamento ele vai para a confluência 3, assim como a subbacia 6. Então eu tenho que conectar as duas subbacias à confluência 3. Eu venho, escolho o ícone da subbacia 5, botão direito do mouse, conecto a jusante, confluência 3. Mesmo procedimento para a subbacia 6, escolhi ela, aí eu vou com o botão direito do mouse e conecto, ou venho aqui no campo, na propriedade jusante, e escolho a confluência 3. No que eu salvar, ele vai conectar. Tá bem? Conectei as duas subbacias a essa confluência, ficamos com a mesma questão. Nós temos que conectar a confluência 2 com a confluência 3. A confluência 2 traz o acúmulo da subbacia 1 com a subbacia 2, que chega na confluência 1. Esse escoamento é direcionado até a confluência 2 e ainda recebe a drenagem da subbacia 3 e da subbacia 4. Todo esse acumulado ele vai percorrer um trecho
até chegar na confluência 3. Isso significa que nós vamos ter que adicionar um trecho. Vou clicar no início, no fim do trecho, vou chamar ele de trecho 2. Trecho 2. Pronto, criei o trecho. Vou desativar aqui a ferramenta de criação de trecho para poder editar. Vamos ter que conectar montante e jusante aqui. A gente escolhe a confluência 2. Em jusante, vamos escolher agora o trecho 2. Pronto. E agora nós vamos escolher o trecho 2 e dizer o que está jusante dele, que é a confluência 3. Pronto. Conectamos mais essa parte. Estamos quase lá. Nós temos ainda aqui a subbacia 7. Vamos escolher a subbacia 7 e vamos direcionar esse escoamento dela para o exutório. Só que para fazer isso, nós vamos ter que criar aqui o exutório, que é essa última ferramenta de criação aqui. Tá? Vamos clicar, vamos representar aqui esse ponto e vamos chamar de exutório. Coloquei sem acento. Criamos a mesma representação que está aqui no ícone, tá bem? Vou desativar a criação para não criar novo exutório. Agora sim, vou selecionar a subbacia 7 e vou conectar ao exutório. Conectei. Agora ainda falta conectar a confluência 3 até o exutório. Como que a gente vai fazer isso? Como que esse escoamento que chega na confluência 3 vai chegar até o exutório? Vai chegar por um trecho de curso d'água. Nós podemos representar aqui mais um trecho usando a ferramenta de criação de trechos. Vou colocar um ponto, outro ponto. Vai ser o nosso trecho 3. Criamos. Agora eu vou desativar a criação para não criar novos trechos e vamos conectar a confluência 3 com o exutório por intermédio deste trecho. Vamos escolher a confluência 3 e vamos dizer que a jusante nós temos o trecho 3. E agora vamos escolher o trecho 3 e vamos dizer que a jusante temos o exutório. Pronto, está conectado. Pessoal, observem que eu fiz questão de usar as duas alternativas aqui de conexão, né? Usando o botão direito e pedir para conectar, ou usando diretamente a propriedade no atributo jusante. A nossa bacia está representada, tá bem? Agora eu posso desativar essas camadas, elas nesse caso aqui foram meramente ilustrativas, mas ajudaram e muito a compreender esse sistema hidrológico, tá? Essa nossa bacia hidrográfica. Pessoal, se tivermos interesse de deixar somente os elementos hidrológicos que nós usamos para criar esse modelo de bacias, nós podemos desativar, então, esses shapes, nessas camadas, como eu havia salientado. Como que a gente faz isso? Basta vir em Visualizar, no menu Visualizar, em Map Layers. Nós vamos ter a nossa lista de camadas com os ícones e também com as subbacias, a drenagem e o exutório. Essas últimas 3 camadas nós adicionamos para auxílio na identificação dos elementos necessários e como conectá-los também. Então, se nós desativarmos aqui subbacias, por exemplo, nós vamos tirar essa camada. O mesmo acontece com a drenagem e com o exutório. Portanto, se desativarmos essas 3 camadas inicialmente utilizadas, nós ficamos somente com os elementos hidrológicos que nós inserimos no projeto e com a conexão entre eles. Nós não precisamos daquelas camadas utilizadas, foram somente para auxílio na estruturação da nossa bacia hidrográfica. Não tem papel nenhum no restante do projeto. Agora, se preferirmos deixar para melhor identificar a bacia, ok, podemos ativar novamente cada uma dessas camadas, sem problemas. Mas é importante que fique claro que essas camadas elas não terão papel fundamental daqui para frente, é somente para visualização. Muito bem, então nesse vídeo eu consegui apresentar essa estruturação de uma bacia hidrográfica real, usando elementos hidrológicos dentre os 7 tipos disponíveis, adequados para representar a nossa bacia hidrográfica deste estudo. Só que tudo o que nós fizemos até então, embora eu tenha usado algumas camadas de SIG para auxiliar, mas a definição dos elementos e a conexão entre eles, tudo isso foi feito manualmente dentro do REC HMS. No próximo vídeo,
eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar as funcionalidades de sistemas de informações geográficas diretamente dentro do ambiente do software Hack HMS para fazer todas as operações de geoprocessamento no contexto da hidrologia da bacia hidrográfica, de modo que o próprio Hack HMS consiga identificar esses elementos e a conexão entre eles. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo.